Olá, ou melhor, alô você, merchan, merchan pro alfa com macho alfa e fêmea alfa, alô você. O alfa com foi criado com a finalidade de proporcionar um estudo para concursos públicos à distância, seguindo a modalidade EAD. O alfa com tem hoje, além do online, 3 sedes para estudo presencial, 2 em Cascavel, no Paraná, e 1 em São Paulo, capital. Tá? Merchan, merchan pro alfa com macho alfa e fêmea alfa. Alô você, tá? Ó, meu colarzinho de borboleta, que eu adoro, a minha borboleta. Meu broche, do Instituto do Câncer Infantil, Rio Grande do Sul. Instituto do Câncer Infantil, Rio Grande do Sul. E a AME, que é uma doença genética. AME. Então tá, meu povo e minha pova. Continuando com a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Lembrando que eu estou lendo a parte 2, Economia Escravista de Agricultura Tropical, séculos XVI e XVII. Capítulo 9, Fluxo de Renda e Crescimento. Capítulo 9 tem 15 parágrafos. Hoje eu vou ler o parágrafo número 2. Tá? Hoje eu pretendo ler o parágrafo número 2. Tá? Parágrafo número 2. Lembrando que vai ter uma legenda, tá? Um videozinho só de legenda com a tradução da palavra, tá? Do Amansa Burro, no dicionário, transplantação, tá? Referente à frase que tá aqui que eu grifei em amarelo. Transplantação. É só essa palavra, tá? Lembrando que no parágrafo 1, o Celso Furtado faz uma pergunta, lembra? Que possibilidade efetiva de expansão e evolução estrutural apresentava esse sistema econômico, base da ocupação do território brasileiro? Então, o Celso Furtado vai responder essa pergunta com os processos de formação da renda e de acumulação de capital. Tá? Né? Qual foi a possibilidade, o que fez para que ficasse efetivo essa expansão, essa evolução estrutural do sistema econômico, que é uma economia escravista da agricultura tropical, que é uma base da ocupação do território brasileiro. Qual foi o motivo que fez com que isso ficasse efetivo no Brasil? Essa economia escravista de agricultura tropical. Tá? Então, ele vai responder pela formação da renda e de acumulação de capital, tá? Na visão do Celso Furtado. Então, continuando a leitura do segundo parágrafo. Eu estou fechada ainda. O que mais singulariza a economia escravista, o que mais singulariza a economia escravista é seguramente o modo como nela opera o processo de formação de capital. Lembrando que os escravos também eram considerados capital. Tá? Os escravos eram considerados capital fixo, que hoje para nós capital fixo é só máquinas, equipamentos e instalações, tá? O ser humano não faz parte deste capital, é só o maquinário. Tá? Mas antigamente, na época da escravidão, os escravos faziam parte do capital, era capital fixo. Então, o que mais singulariza a economia escravista é seguramente o modo como nela opera o processo de formação de capital.
O empresário açucareiro teve no Brasil, desde o começo, que operar em escala relativamente grande. As condições do meio não permitiam pensar em pequenos engenhos, como fora o caso nas ilhas do Atlântico. Cabe deduzir, portanto, que os capitais foram importados. Mas o que se importava na etapa inicial eram os equipamentos e a mão de obra europeia especializada. O trabalho indígena deve ter sido utilizado, então, para alimentar a nova comunidade e nas tarefas não especializadas das obras de instalação. Nas primeiras fases de operação, muito provavelmente coube ao trabalho indígena um papel igualmente importante. Uma vez em operação os engenhos, o valor destes deveria pelo menos dobrar o capital importado, sob a forma de equipamentos e destinado a financiar a transplantação, a transferência, a troca dos operários especializados. A introdução do trabalhador africano não constitui modificação fundamental, pois apenas veio substituir outro escravo menos eficiente e de recrutamento mais incerto. Tá? Então, hoje eu li o parágrafo 2 do capítulo 9, fluxo de renda e crescimento. Tá? Hoje eu li o parágrafo 2 do capítulo 9, fluxo de renda e crescimento. Então, como eu ainda tô fechada, eu não melhorei, eu vou voltar a tirar folga no final de semana, tá? Eu volto na segunda, porque eu tenho que me recuperar, senão eu não vou melhorar dessa gripe aqui que eu peguei, tá? Então, segunda-feira, se não houver nenhum imprevisto, se não cair nenhum temporal, se não estiver apagando, se não faltar luz, se não estragar meu telefone, meu smartphone, eu pretendo ler o parágrafo 3, tá? Segunda-feira. Tá? Pretendo ler o parágrafo 3. Então, se não houver nenhum imprevisto, segunda-feira eu volto com a leitura no capítulo 9, fluxo de renda e crescimento econômico. Parte 2, economia escravista de agricultura tropical, séculos XVI e XVII. Pretendo ler o parágrafo 3 do capítulo 9, tá? E vai ter só uma legenda, tá? A tradução ali do transplantação, que eu traduzi como transferência ou troca, tá? Agora é momento propaganda política. Propaganda política para os candidatos do Movimento Brasil Livre de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Paraíba e Rio de Janeiro. Candidatos de São Paulo. Deputados federais: Kim Kataguiri, 44,33. Cristiano Beraldo, 44,88. Adelaide Oliveira, 19,04. Deputados estaduais: Guto Zacarias, 44,777. Renato Batista, 44,999. Amanda Vitorazzo, 44,333. Paraná, deputado estadual: João Betega, 30,123. Santa Catarina, deputado federal: Samuca Chan, 19,99. Paraíba, deputada estadual: Beca Moraes, 45,455.
Rio de Janeiro, deputado estadual Ronald Lufária, 35.129, tá? Então, esses são os candidatos do Movimento Brasil Livre que estão concorrendo às eleições deste ano de 2022, tá? Candidatos de São Paulo. Tá? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Candidatos de São Paulo. Candidatos do Paraná, Santa Catarina e Paraíba. Paraná, Santa Catarina e Paraíba. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. E o candidato do Rio de Janeiro. Tá? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Então tá. Boa sorte aí para os candidatos do Movimento Brasil Livre que estão concorrendo às eleições deste ano, tá? Depois, se eu colocar a legenda, eu pretendo colocar os candidatos do movimento disponível no YouTube, tá? Por causa do final de semana. Eu não vou poder gravar para eu poder me recuperar. Tá? Para eu poder voltar segunda-feira, tá? Então, segunda-feira, se não houver nenhum imprevisto, eu volto. Boa sorte aí para os candidatos do Movimento Brasil Livre. E bom final de semana aí, meu povo e minha pova. E até segunda, tá? Se não houver nenhum imprevisto. Tchauzinho.